Muito bem. A paz do Senhor para todos. Nós queremos desde já ser gratos a Deus por esta oportunidade, ao qual nós iremos ajudar por meio de subsídios as aulas que serão lecionadas pelos professores na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o nosso 4º trimestre, que tem como título A Obra da Salvação. Tem sido uma bênção. Desde já queremos externar aqui o convite para aqueles que ainda não estão participando dos nossos trabalhos, todos os domingos às 9 horas da manhã. Enfim, e aqueles que estão frequentemente participando, continuem conosco, aprendendo mais sobre Deus. Nós iremos tratar nesse domingo, próximo domingo, a lição de número 6, que vai ser inserida no dia 5 de novembro de 2017, que tem como título a abrangência universal da salvação. Domingo passado nós estudamos sobre a obra salvífica de Cristo. E a lição de número 6 vai tratar da abrangência universal da salvação. O texto áureo diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 17. E a verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. E a leitura bíblica em classe, queridos, está inserida no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do verso 16 ao 18, e 1 aos Timóteos, capítulo 2, versículo 5 ao 6. Em João, capítulo 3, 16 e 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 e 6, diz assim: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, é uma aula bastante rica, que se faz necessário que nós, que somos servos de Deus, que temos como essa função compartilhar as boas novas de Cristo, se faz necessário então aprender. Muito bem. Nós queremos começar esse texto, no que diz respeito à abrangência, universal da salvação. Nós queremos falar sobre a introdução, que diz que a salvação em Cristo alcança a todos. Amados, nós temos que compreender que nada é comparável ao que Cristo fez, de forma que nós não temos como medir a sua voluntariedade, a sua entrega por todos os homens, para sofrer e morrer pela humanidade. Não tem como. Não tem instrumento humano que possa medir. Tanto que o Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, na parte A, João diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não teve como medir. Então, nada é comparável ao que Cristo fez. Suas atitudes, desde a sua encarnação, seu sofrimento, enfim, seus feitos, são únicos no mundo. Haja visto o seu sofrimento. Não existe na história, e nem jamais vai existir, alguém que tenha sofrido o tanto quanto Cristo sofreu por amor da humanidade.
Agora, por que se deu tal sofrimento? Por quê? Porque sabemos que havia uma dívida a ser paga perante o Criador. E que a justiça de Deus cobrava tal dívida. Né? E homem algum, por mais que se esforçasse, teria como pagar. Aquela história do sacrifício, né? Como se fazia o sacrifício no passado, nós sabemos que se pegava um bode e o sangue desse bode era aspergido na bacia do propiciatório, e junto à bacia do propiciatório estava ali a tampa de bronze batido, que representando pela Arca da Aliança, né, que era a tampa da Arca da Aliança, que representava a santidade, a presença de Deus ali. E também estava, em meio àqueles utensílios, as tábuas de pedra, né, que havia nelas escritas as leis que havia sido transgredida. Então, esses elementos representavam um requerimento de Deus para com o homem. Quem poderia pagar pela lei que havia sido transgredida? Né? Quem poderia? Tá? Então, nós vamos podemos perceber então, que os sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes no passado para a expiação do pecado do povo não atingiam as expectativas de Deus por não serem completos, irmãos. Não havia como. Havia necessidade então de um novo sacrifício que fosse único e por sua vez completo. Então, mediante a isso, Deus envia o seu Filho como sacrifício para morrer por toda a humanidade. Veja que quando João Batista está batizando no Rio Jordão, ele consegue ver a Jesus se aproximando, e no capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, está escrito que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá estava Cristo destinado a morrer pela humanidade. O que nós podemos ver nisso é que se os sacrifícios feitos pelos sacerdotes não haviam atingido as expectativas de Deus, por meio do seu Filho, certamente, Deus faria justiça. Porquanto nós podemos dizer que em Cristo estava a nossa esperança. Cristo foi a porta que se abriu para a humanidade de uma vez por todas, para que os mesmos, irmãos, viessem a sair das trevas. Pois, de igual modo, ele se apresentou como luz. Né? Podemos até usar a expressão que Cristo foi a luz no fim do túnel. Né? Se nós olharmos bem o que está escrito lá em Mateus, capítulo 4, verso 16, diz que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região da sombra da morte, para estes a luz raiou. Veja que uns estavam assentados em trevas. O que é isso? Condição de acomodação, de não ter mais para onde ir, de não saber mais o que fazer, desesperançosos, podemos até dizer, espiritualmente falando. Né? E outros estavam na região da sombra da morte, que remete a uma condição desesperadora, irreversível. Né? E veja que para estes a luz raiou. Então nós podemos confirmar que em Cristo estava não só o pagamento de uma dívida para com Deus, como também, mediante a isso, o perdão dos pecados do homem e a solução aos problemas da humanidade. Então nós podemos concluir nessa introdução dizendo que tal sacrifício feito por Cristo alcançou a eficácia e a perfeição que Deus esperava. Tá? Então, podemos dizer que fez justiça, né? Que alcançou as expectativas de Deus o sacrifício de Jesus. O primeiro tópico diz a necessidade de expiação. Com o termo expiação, nos referimos ao ato de remir uma pessoa de um crime ou falta cometida. Foi isso que aconteceu conosco por intermédio da obra expiatória de Cristo. Esta se tornou necessária porque o pecado atingiu
a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si mesmo, né? Esse texto está inserido na revista e nós vamos tentar esclarecer o que é mais ou menos o autor, né, quis chegar. Primeiro, para entendermos sobre expiação, nós vamos ao seu significado. Que é expiação? No hebraico quer dizer kippur, o mesmo que pagar com preço. Então, kippur quer dizer pagar com um preço, que quer dizer expiação. E esse preço, nós sabemos, irmãos, que custou o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, representando assim o cordeiro que era sacrificado e cujo sangue era expelido pelo sacerdote em razão do pecado daquele povo do Antigo Testamento. Então, o preço, nós podemos ver na história dos feitos de Cristo, até a sua crucificação, que o preço já foi pago, e de uma vez por todas, e de forma completa. Então não se faz necessário, dito isso, não se faz necessário outro sacrifício. Quando Cristo está lá na cruz, vale salientar que ele estava no lugar que era para nós estarmos. Então a culpa, todavia, estava em nós, né? Mas Isaías 53, precisamente no versículo 5, ele diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então veja, Cristo, o justo, o santo, o inocente, no lugar do pecador, Então, por suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas a cruz, de fato, não era para Cristo. E por que ele estava lá? E aí você pode citar esse trecho, se assim você entender, ou então uma posição sua. Aqui apenas estou tentando destrinchar mais, com minhas palavras, mas aí você pode pegar qualquer outra base, se porventura você não entender o que eu estou passando, mas é fácil, E por que ele estava lá? Porque Deus, por meio do sofrimento do seu Filho, sentindo o próprio Deus um desconforto por tal ato, Deus se achou, num certo momento, desconfortável, Não foi nada fácil. Deus, do alto, veio o seu Filho, o seu unigênito Filho, inocente, justo, pagar pelos pecados de um povo culpado, cheio de culpas, sujo pela chaga chamada pecado. Então, porque Deus, por meio do sofrimento do seu Filho, sentindo o próprio Deus um desconforto por tal ato, aniquilou pelo sofrimento do Filho o pecado que levaria o homem a sofrer eternamente. Então foi isso que ocorreu, por isso que ele estava lá. Então nós podemos dizer que a opção tomada por Deus para enviar o seu Filho foi dolorosa para o próprio Deus, gente. Não foi fácil não, Hoje as pessoas desconsideram o sacrifício de Jesus, não ouvem a palavra de Deus, zombam, ignoram, Mas não foi fácil para Deus entregar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade. Porém, isso nós podemos dizer que isso fez justiça a Deus. E o que é que entristece a Deus nos dias de hoje? É justamente isso que eu falei para vocês agora há pouco. Você pode até passar isso para os seus alunos. O que é que entristece a Deus? O sacrifício feito por Jesus fez justiça a Deus. Foi doloroso para Deus? Foi. Mas, até certo ponto nós podemos dizer que Deus ele se satisfez naquele ato sacrificial. Agora, o que entristece a Deus é o fato de alguns dentre os homens, não crendo no sacrifício de Cristo, tendem a fazer outros sacrifícios.
E é o caso que vemos e podemos citar aqui, né? Por exemplo, pagamento de promessas, né? Autoflagelamentos, né? Então, há uma série de coisas, de aberrações que nós podemos ver nos dias atuais, né? As pessoas andando quilômetros e quilômetros de joelho, né? E depois mostram com uma certa alegria os hematomas no joelho, não sabendo estes que no futuro mais próximo podem ter problemas graves na sua saúde, né, no seu joelho. Autoflagelamento, as pessoas que se autoflagelam, né, e alguns que usam de sabedoria até, nós podemos dizer que aqueles que já ganham dinheiro para pagar as promessas de outras pessoas. Então, esses sacrifícios, queridos, eles são em vão. Não é necessário outro, né? O sacrifício de Cristo já se fez necessário. Ele foi único e ele foi completo. Então, nós podemos terminar esse tópico dizendo que não precisa, né? O compositor, o cantor Sérgio Lopes, em uma das suas músicas, ele diz que não haverá Calvário outra vez. Deus não aceita esses sacrifícios feitos pelos homens. E uma coisa eu quero deixar bem claro: toda vez que alguém tende a fazer um sacrifício, uma vez Cristo já tenha feito, isso vai tornar em vão para esta pessoa o sacrifício de Cristo. A universalidade do pecado, né? Como entender isso? É mais um tópico que está na revista. A universalidade do pecado que havia atingido a toda a humanidade, irmãos, foi o fato predominante para a obra expiatória de Cristo. Foi uma forma de Deus mostrar o seu amor pelo pecado, ou pelo homem, perdoe-me. Foi uma forma de Deus mostrar o seu amor pelo homem. Romanos capítulo 5, verso 8, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, nós podemos relatar aqui que Deus não cruzou os braços. O Senhor não deixou que o pecado se alastrasse sem tomar nenhuma atitude. Veja que quanto mais abundou o pecado, mais superabundou a graça de Deus. Mas como se estendeu o pecado a toda a humanidade? Nós sabemos. Nós sabemos que o pecado ele começa por um homem, né? Por Adão, né? Capítulo 5 do livro de Romanos, versículo 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então começa lá por Adão. Veja que o pecado ele entrou pelo primeiro homem, devido à desobediência, e logo ele se abrangeu. Tá? Vale esclarecer aqui que alguém pode até dizer assim, aí o que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu tenho a ver com isso? Foi Adão, foi Eva, né? Já notou que nós gostamos sempre de colocar a culpa nos nossos antepassados, né? Da mesma forma, na morte de Cristo, eu não estava lá, não foi eu que crucifiquei. De fato, não, mas nós estávamos sendo representados pelas pessoas que estavam lá. Tá? E quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem, todo está envolvendo todos os homens. Tá? Todas as gerações, todas as civilizações que surgiram no passado tempo. Então, alguém pode até dizer que eu tenho a ver com isso. Foi Eva, foi Adão, não fui eu. O problema é que você não encontra na história, irmãos, alguém que viesse dar fim ao pecado. Por quê? Porque o pecado, uma vez enxertado no homem, despertou nele certos interesses, aprazível e até correspondendo a certas necessidades humanas. Então, algumas pessoas usam aquele jargão, pecar é bom, né? E por isso não deixaram de pecar. Né? Então, o homem achou bom pecar e continuar no pecado. E até mesmo
aqueles que a Bíblia faz referência, né? Não existe na Bíblia algumas pessoas lá que andaram com Deus? Então, até mesmo aqueles que a Bíblia faz referências boas, né, por ter andado com Deus, tropeçaram em alguma coisa, por causa do pecado, irmãos. Então, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Deus olhando do alto não viu nenhum justo, nenhum sequer. Então, essa história de colocar a culpa nos nossos antepassados sempre vai existir. Mas isso não vai anular a culpa de ninguém, né? Todos nós somos culpados pelo que fizemos ou que fazemos, né? Quando estamos nos deixando ser usados pelo pecado, né? Então não existe nenhum justo, nenhum sequer. Mas a culpa em relação ao pecado é de toda a humanidade. Basta conjugar. Então nós vamos ter até aqui um exemplo disso, para nós tomarmos a dimensão do que é o pecado alastrado a todas as gerações, a todos os homens. Basta conjugar o verbo pecar para ver, né? Se nós conjugarmos o verbo amar, nós vamos ver que eu amo. Mas será que ele ama? Será que eles amam? Logo, o verbo amar se torna suspeito, porque nem todos amam. Agora, o verbo pecar, queridos, né? Eu peco, tu peca, ele peca, nós pecamos, vós pecais e eles pecam. Veja que todos se encaixam, não tem como fugir, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você pode colocar lá no quadro também, conjugar o verbo pecar para os que ali vão estar com vocês nas classes no dia 5 de novembro, né? Todavia, nós podemos dizer do capítulo 5, verso 15 de Romanos, e aí nós fechamos, né? Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então nós vemos aqui a prova de que Deus não ficou, em hipótese alguma, de braços cruzados. Também não podemos dizer que Deus já tinha o plano B. Deus não trabalha com o plano B. Deus não erra, gente, né? Algumas pessoas dizem, já ouvi pessoas cometendo esse erro, esse equívoco, dizendo que Deus, quando o diabo, o inimigo, pensou que Deus havia fracassado, Deus chegou com o plano B. Isso não existe. Tudo estava no controle, já estava tudo planejado. Não existe essa história de plano B. Deus em nenhum momento perdeu. Não. Veja, se nós olharmos bem, né, Cristo já estava predestinado a morrer desde a fundação do mundo. Muito antes, né, da fundação do mundo. Então nós podemos entender que essa história de que Deus tinha um plano B, nós temos toda a convicção em refutar. Isso não existe, né? Então a obra expiatória de Cristo, gente, se fez necessária, tá? Devido à incapacidade humana, que por muitos sacrifícios feitos pelo homem, nenhum atingiu as expectativas de Deus. Então foi necessário todo o sofrimento de Cristo, o esvaziamento de sua glória, para poder sentir as dores, né? Então, por qual razão isso? Por qual razão? Tá? Nós podemos ter 3 razões aqui, que vocês também podem passar para os seus alunos. O Senhor Jesus entrou em nossa natureza para glorificar a Deus e permitir-lhe cumprir todos os seus propósitos em relação à humanidade, né? Diante de Deus, o homem era incapaz de fazer isso. Segundo, ele se encarnou para que pudesse morrer e assim triunfar sobre o príncipe da morte na própria fortaleza do inimigo.
E terceiro, Jesus revestiu-se da nossa humanidade a fim de penetrar nas aflições e compreendê-las do ponto de vista do coração humano. Sua própria experiência do sofrimento permitiu-lhe simpatizar totalmente com nossas provações, como fiel e misericordioso sumo sacerdote que é, que grande consolo para os aflitos. E aí nós podemos dizer que realmente foi um consolo, né? Então nós podemos dizer que de igual modo, podemos falar que Cristo é um exemplo para a igreja, pois se alguém está passando por algum problema, ou já passou, ou haverá de passar, a exemplo de Cristo nós vamos triunfar, porque Cristo triunfou. Então, por causa disso, Cristo é um consolo para a sua igreja. Todavia, diante disso, né, nós podemos relatar aqui que agradou Deus moê-lo, né? Não foi fácil. Isaías 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando deu a ele a sua alma como oferta pelo pecado, né? Então nós podemos ver que não foi fácil, né, para Deus entregar o seu filho, mas Deus ele se agradou de tal ato. Então, toda essa universalidade do pecado, ou sua abrangência, serviu para que Deus mostrasse o seu amor pelo homem, por intermédio do seu Filho, né? A expiação é um ato divino mediante o qual o pecador é coberto pelo preço do sangue derramado, mostrando que o salário da transgressão já está pago, e assim Deus pode olhar-nos mais uma vez com favor. Então, nós encerramos esse primeiro tópico, né? Nós iremos entrar agora na impossibilidade humana, né? E vamos ler um trecho da revista para depois destrinchar um pouco mais sobre isso. Toda tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado e por esforço próprio, fracassou. Nesse sentido, o sistema de sacrifício foi apenas um vislumbre do que viria por intermédio da morte vicária de Cristo. Então, nessa parte, nós podemos afirmar, né, sobre as tentativas humanas, né, todas elas foram fracassadas, né? Até mesmo os sacrifícios feitos pelos sacerdotes, né, por não atingirem as expectativas de Deus, foram tidas como fracassadas. Então, nessa parte, nós podemos afirmar que o homem, queridos, ele sempre foi criativo. E que após o pecado, o homem pode inventar coisas maravilhosas. E muitas vezes também absurdas, não é verdade? Isso porque o homem é dotado de um intelecto voltado às novas descobertas. Agora, por mais que ele seja um bom desenvolvedor de seus feitos, vale salientar aqui que os feitos de Cristo sempre foram maiores que as dos homens. Por quê? Enquanto as dos homens visavam somente o sustento e a estabilidade terrena e os seus interesses próprios, as de Cristo visavam a redenção e a reconciliação do homem para com Deus. Então veja que coisa interessante, né? Veja que coisa interessante. Nisso faz com que as obras de Cristo sejam maiores do que as obras feitas pelos homens. Tá? Nisso nós podemos dizer também que o homem, por mais intelecto que seja, conhecedor, detentor de status, fama, o homem jamais vai ultrapassar os feitos de Cristo e que jamais ele conseguiria, através dos seus feitos, aniquilar os seus pecados e até mesmo as muitas tentativas, né, e os sacrifícios feitos no passado para a remissão do pecado, né, era todavia um reflexo de puro e completo. Era todavia, melhor, deixa eu parafrasear, né? Era todavia um reflexo do puro e completo sacrifício de Cristo, que veio ocorrer mais tarde, né? Então, não se compara, né? Os feitos humanos não se comparam com os feitos de Cristo. As suas tentativas de aniquilar o pecado da humanidade jamais vigorou, né? Mas graças a Deus que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós pecadores, irmãos, porque senão estaríamos fritos, né? Estaríamos na condição de condenados e não de salvos.
Então nós podemos ver a impossibilidade humana em aniquilar os seus próprios pecados. E isso nós podemos ver também em Romanos capítulo 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tá? Então a lei apenas, ainda que ela fosse reconhecida como justa, santa e boa, a lei não poderia de forma alguma perdoar os pecados do homem. Ela mostrava os erros ao homem, mas não tinha essa capacidade de perdoar pecado de ninguém, né? E isso, quando Cristo começou a trabalhar, a mostrar os seus feitos, a falar o porquê da sua vinda, isso começou a ter um bombardeio por parte dos doutores da lei, que entendiam de forma diferente, né? Que achavam, e isso até confundiu, até certo ponto eu posso dizer que até o próprio João Batista, ele se confundiu quanto a isso, né? Porque quando ele estava preso, ele pede aos seus discípulos que vá até Jesus, e o mesmo faz uma pergunta, né, a Jesus. A pergunta era se ele era realmente o Messias ou haveria de vir o outro. Né? Por quê? Porque ele estava preso. Ele achava que Jesus tinha esse direito de ir lá e libertá-lo. Talvez não entendendo ele que a função típica de Cristo não era aquela. Aí Jesus ele chama os mesmos discípulos de João e diz, vai lá, e diz a João que os paralíticos andam, que os surdos ouvem, que os cegos veem, que os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Então está aí a função típica de Cristo, né? Nós vamos ver mais lá na frente que existem as funções atípicas de Cristo. Tá? O segundo tópico diz assim, Cristo ocupou o lugar do pecador. Né? A expiação aponta para o grande amor de Cristo. Essa expressão aqui é da revista. Logo abaixo está o que eu escrevi. A expiação aponta para o grande amor de Cristo, para com o pecador, nosso Senhor. Para com o pecador. Nosso Senhor cumpriu a necessidade de reconciliação do ser humano com o Pai de amor, Romanos 5, verso 8, que deu o seu Filho como oferta expiatória. Nesse sentido, a morte de Cristo é substitutiva, pois quem deveria morrer era o próprio homem, Romanos 4, 25. Mas Cristo ocupou esse lugar, 1 João 2, 2. Nesse tópico, querido, nós vamos estudar a expiação visando o seu efeito, para entendermos bem o que o autor aqui quis dizer. De tal forma, nós podemos dizer que a expiação trouxe a ideia de redenção, pois a morte de Cristo ela é apresentada como um pagamento de um resgate. Né? Que por pagar com preço. Então, tendo o homem como culpado. O homem sempre foi culpado, devedor, e que deveria pagar a dívida. Né? Então, o homem era para quem está na cruz. O homem era para quem está sendo julgado, humilhado, caluniado. Né? No entanto, para que o sacrifício fosse perfeito e obtivéssemos por meio dela a redenção, se fez necessário o sofrimento e entrega de um homem justo e sem pecado algum. Né? Para morrer no lugar do homem, o qual era detentor do pecado. Então a cruz nada tinha a ver, queridos, com Cristo. Né? Nós podemos enxertar neste assunto que está escrito em 1 Pedro 3,18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, né? Morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Tá? Morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Então não era para Cristo assumir aquela posição, né, de condenado. Né? Não era. Né? Aquilo ali, a cruz, era para nós. Né? Nós podemos dizer então que a cruz nada tinha a ver com Cristo. A cruz nada tinha a ver com o céu.
E até hoje eu me pergunto por que colocam cruz em cima de púlpito. Né? Tem mesmo as igrejas cristãs, algumas, mesmo que ela esteja vazia, mas a cruz era símbolo de maldição. Né? Ela era apta para quem se voltasse de forma cruel contra o Império Romano, ou para os que haviam praticado algum crime de alta periculosidade. Né? Caso Barrabás. Né? Mas o povo preferiu a Cristo, para que se cumprisse, claro, as Escrituras. Né? Terminamos esse tópico dizendo que a cruz tinha tudo a ver com o homem, tinha tudo a ver conosco, irmãos. Né? Não tinha nada a ver com Cristo. Então, certamente, Cristo estava ali no nosso lugar. 1 Pedro, né? Capítulo 1, verso 18. Porquanto estáis ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Versículo 20, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor, ou seja, no lugar de nós, no lugar da humanidade. Cristo estava ali, ocupando o lugar que era meu, que era seu, né? Que deveria ser representado pelas pessoas que ali estavam na época. Terceiro campo, tópico, o alcance universal da obra expiatória. Né? Interessante esse assunto, né? Muito interessante, porque os feitos de Cristo abrangeu de uma tal forma, né, que chamou até a atenção de muitos. Né? Muitos o ridicularizavam, o caluniavam por tais atos, não entendiam. Né? Os sacerdotes da época, corrompidos pela politicagem, os doutores da lei, que se alienavam à política, aos governantes, aos governos romanos. Né? Então, a obra de Cristo, ela se abrangeu tanto, que teve os seus simpatizantes em minoria, mas também teve aqueles em maior número, podemos até dizer, que o ridicularizaram, né? Por tais atos. Então, o alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, pois ela envolve todos os homens e o homem todo, espírito, alma e corpo, ou seja, por completo, alcançando todo o mundo. Né? João 3,16, vamos destrinchar nas nossas palavras o que isso tem mais ou menos a dizer para colocarmos como subsídio. Então nós podemos dizer que a obra expiatória de Cristo teve um alcance universal, né? Porque ela se abrangeu a todo o povo, né? a todas as civilizações, a todas as gerações, independentemente de cultura, de posição social ou raça. Né? Então não foi literalmente só para um povo. Né? Ainda que lá no capítulo 1, versículo 12 do livro segundo escreveu João, diz que ele veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Nós temos que entender que o plano de Deus, que foi arquitetado, planejado, né, premeditado, antes da fundação do mundo, já estava incluído a humanidade. Tá? Há coisas na Bíblia que não convergem a nós perguntar por quê ou não por quê. Há coisas que não têm resposta. Mas se nós entendermos que Cristo já estava predeterminado a morrer pela humanidade, nós temos que entender também que os gentios seriam alcançados de uma forma ou de outra. Gente. Eu já sabia. Né? Agora, há coisas que não convergem, a gente está parando e perguntando. Né? Aquilo que já é revelado a nós já é o necessário para crermos que Jesus Cristo é o Senhor e que somente nele há salvação. Né? Então, no capítulo 5, versículo 9, para termos um entendimento melhor, lá, quando João tem a revelação das últimas coisas, né? Ele consegue ver um povo, diz a Bíblia que eles cantavam um cântico novo,
tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu os constituísse como reis e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então, podemos ver aí a universalidade, né, da obra expiatória de Cristo, que foi por todos os homens. Né? O pecado, ele não estacionou em Adão, ele não ficou parado lá em Adão, nem então somente na geração dele, nos seus filhos. Né? Não foi apenas o Caim que pecou. Nós temos que ver que as demais gerações que vieram já nasceram com essa chaga chamada pecado enxertada dentro de si. E até hoje é assim. E até hoje é assim. O único nascido de mulher que veio sem pecado foi Jesus Cristo, porque foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas fora Jesus, irmão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então se fazia necessário, né, que o cordeiro fosse sacrificado não tão somente por um conjunto de pessoas, um quantitativo pequeno, mas e sim por toda a humanidade. Tá? Então nós podemos ver no capítulo 5, versículo 9, que foi por todos os homens, toda a tribo, língua, povo e nação, demonstrando aí o amor de Deus não por um só povo, mas por toda a humanidade. Capítulo 3, verso 16, né, de João, que faz parte da nossa leitura bíblica, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Nós podemos também falar, né, existe um ponto aqui interessante, que é perdão, libertação e cura, que é a extensão da obra expiatória de Cristo. Né? Nós temos que entender que o maior resultado da salvação operada por Jesus é o perdão dos pecados. Né? Tá lembrado que eu falei há poucos instantes sobre o que era a função típica de Cristo e a função atípica, né? João, quando estava preso, queria que Jesus viesse primeiro solucionar o problema dele que estava preso lá, uma função atípica. Porque a função típica, Cristo respondeu aos discípulos dele. Né? Os paralíticos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado o Evangelho. Função típica. Né? Então nós podemos ver que não podemos de forma alguma colocar, né, em primeiro lugar o que vem em decorrência, o que vem depois. Nisso nós podemos dizer que a função típica da obra de Cristo foi perdoar os pecados da humanidade e, consequentemente, libertar, curar e efetuar os demais feitos, né, envolvendo as necessidades, primeiro, espirituais, tá, que são as que estão em primeiro, que estavam em primeiro lugar, e depois as terrenas. Né? E nada pode passar na frente disso, queridos. Não podemos de forma alguma colocar o linguajar popular aqui no Nordeste, a carroça na frente dos burros, não. Nada pode passar na frente disso. Cristo tem que ser apresentado em primeiro lugar como aquele que perdoa os pecados do indivíduo. É ou não é assim? Né? E não como estamos vendo hoje. O que é que nós estamos vendo hoje? Né? Cristo é primeiro apresentado para o pecador como aquele que vai mudar a sua vida social terrena, né? Apresentando primeiro a prosperidade. Então as pessoas estão apresentando Cristo como aquele que vai dar um carro novo, como aquele que vai dar uma casa nova, como aquele que vai fazer você prosperar na empresa, que você vai ser rico, que você vai ser rica. Né? Mas essa não é a função típica de Cristo. Ainda que ele pode até fazer. Mas primeiro ele tem que cumprir, né? Tem que cumprir primeiro a obra pela qual ele foi sacrificado. Qual foi a obra? Para perdão dos pecados da humanidade. Então todo homem tem que reconhecer primeiro que Cristo Jesus é Salvador
e que por meio do seu sacrifício veio o perdão do seu pecado, dos seus pecados. E não como estamos vendo por aí as pessoas apresentando Jesus de uma forma totalmente diferente. Então não é bem assim. Tá? Mateus 6 diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu rei e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja que não é as demais coisas, e sim estas coisas. O que de fato se faz necessário. Até isso, nós podemos dizer que está dentro da organização de Deus. Não é as demais coisas, é o que de fato se faz necessário. Deus vai dar aquilo que se faz necessário o servo e a serva de Deus ter. Porque que importa, que resultado trará para Deus se der algo para uma pessoa e essa pessoa se afastar. Trará um resultado bom para Deus. Então ele vai dar de acordo com a necessidade do homem. Então nós fechamos esse tópico mais uma vez, falando que não vamos preencher nossas mentes com tantos absurdos que nós vemos por aí, com essa doutrina da prosperidade, da libertinagem, apresentando aos homens uma liberdade que não existe. É bem verdade, se pois o Filho vos libertar, sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no sentido espiritual. Mas essa libertinagem que nós estamos vendo aí, que muitas vezes até mesmo tendem a negar a Deus por tais atos, a envergonhar a Deus por tais atos, a Bíblia refuta. Tá? Isso nós podemos esclarecer em uma outra aula. Então, qual é a função típica de Cristo? Perdoar os pecados da humanidade. E depois vem as funções atípicas, que nós podemos entender, em que ele vai ajustar você, a sua família, de acordo às necessidades que são suas. Amém? A salvação é para todo mundo. Nós vamos encerrar, falta 2 tópicos. A salvação é para todo mundo, de fato. A Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas. João 3,15, 1 Timóteo 4,10, em qualquer circunstância. Lucas 23 e 43. Então não importa o que você está passando, não importa o que a pessoa está passando. Não importa a condição social da pessoa, não importa a raça de tal pessoa, se é negro, se é branco, não. Tá? Agora, importa a religião? Sim, aí nós temos que parar e darmos ensinamento quanto a isso. Religião quer dizer religar-se a Deus. Então, nem todas as religiões vai levar o homem a Deus. Já que religião quer dizer religar-se a Deus, somente uma pessoa pode fazer essa ligação, essa reconciliação do homem para com Deus. Jesus Cristo, o justo, o único que pode fazer. Já lemos isso lá atrás, que somente há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, por meio da fé e do arrependimento de coração, também temos que taxarmos isso. Tá? Não é qualquer pessoa que vai adquirir a salvação. Tem que ter arrependimento, gente. Tem que ter fé. Então, nós podemos ver isso lá no capítulo 3, verso 9 e 10 do livro de Romanos. A saber, se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvos, fé e consciência. Então veja que eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, e também tenho que demonstrar arrependimento perante a Deus e perante aos homens. Então é necessário que haja também esses dois tópicos, de extrema importância, para que o homem realmente venha a obter a salvação. Essa oferta de salvação é a evidência de que o reino de Deus chegou ao coração das pessoas
que outrora viviam cativas, cegas e oprimidas, mas que agora, para a glória de Deus, são livres por causa do Evangelho da salvação. Romanos capítulo 8. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 2. Tá? Então, somente através de Jesus, o homem pode alcançar essa libertação. Né? Ele passa a ser livre, né, da opressão maligna, do pensamento suicida. Ele passa a ser livre da mente corrompida, que outrora só pensava em fazer as coisas má, devastadora. Né? Ele passa a ter uma mente como a de Deus. Né? É bem verdade que jamais o homem vai voltar a ser aquela imagem e semelhança. Mas ele passa a ter uma mente voltada à de Deus, através dos ensinos da palavra. Ele vai começar a orar, ele vai começar a se consagrar, buscar mais ao Senhor, e cada vez mais que ele começa a buscar ao Senhor, isso de forma gradativa vai o aproximando mais de Deus. E a sua mente vai ser cada dia mais transformada, e tal pessoa vai viver todos os dias em novidade de vida. Agora, tem que ter fé e tem que ter arrependimento. Né? Não adianta levantar suas mãos, receber a oração. Não é só isso que o texto aqui está dizendo. Tá? Então, esta oferta de salvação é a evidência de que o reino de Deus chegou aos corações das pessoas que outrora viviam cativas. Né? Já falei isso aqui. Tá? E qual é a responsabilidade disso tudo, né, no que diz respeito ao que nós lemos? Né? Qual é a responsabilidade do cristão? O tópico 3, para nós encerrarmos. Há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados pela salvação em Cristo. Uma das mais importantes é o compromisso de compartilhar o Evangelho por intermédio do ID, né, de Jesus. Lá está escrito em Mateus, capítulo 28, verso 19. Então, a responsabilidade dada ao cristão quanto a isso é compartilhar. Nós vivemos um período em que nós vemos que tudo é compartilhado nas redes sociais. Tanto as coisas absurdas quanto as coisas boas. Né? E as coisas absurdas alcançam as suas curtidas, como também as coisas boas alcançam as suas curtidas. Agora, se nós olharmos bem, se nós passarmos 1 hora em uma rede social, nós vamos ver que nós cristãos estamos falhando muito, gente. Porque continuamos compartilhando coisas boas e muitas vezes absurdas. Mas o compartilhamento das coisas de Deus são muito poucas. O evangelho pregado nas redes sociais é muito pouco. A gente tem que ousar mais, pregar mais. Né? Usar dessa condição que nós temos hoje, da internet, em que faz com que a comunicação seja estreita, né? E diminua os espaços no que diz respeito à comunicação, de forma que eu posso falar com alguém em questões de segundos e minutos do outro lado do mundo. Né? Então, nós temos que usar as redes sociais para pregar o evangelho do reino. Né? Incomodar mesmo. Não importa se vai ter ali curtidas ou não, mas alguém vai ver. Acaba vendo. Imagine só se do outro lado da tela tem alguém que está pensando em se suicidar. Imagina se do outro lado da tela tem alguém oprimida, tem alguém com depressão, tem alguém que não aguenta mais viver no mundo, desesperançosos, né? Na região assentado na região das trevas, né? Esperando a grande luz, na iminência de que vai ver alguma coisa ali que vai mudar a sua vida. Então, pense bem, né? Nós temos essa responsabilidade de pregarmos o evangelho. Me lembro que uma vez eu escolhi uma nação, foi a Indonésia, e através do Google Tradutor,
Eu peguei versículos bíblicos, todavia 3,16, 5,8 de Romanos, 3,16 de João, traduzi na língua indonésio e em inglês, uma vez que a Indonésia fala tanto o inglês como o indonésio, a sua língua própria, e enviei para mais de 300 indonésios. E até hoje eu tenho bem uns 20 amigos indonésios, e alguns aceitaram que eu falasse de Cristo para eles. E foi uma coisa tremenda. Eu me alegrei muito, até hoje eu tenho alguns. Né? Um dia eu abri a rede social e tinha um lá, havia pregado de Jesus, e ele disse, agora eu também sou um crente. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa, saber que, digitando aqui, o Espírito Santo estava agindo lá, do outro lado. Então nós podemos ousar, né? E fazer com que o Evangelho chegue a outras pessoas, não esquecendo as pessoas que estão próximas sem Cristo. E também não esquecendo, né, não esquecendo esse nosso jeito de pregar fisicamente, né, corpo a corpo, né, de chegar, apertar a mão, dizer que Jesus é bom. O homem vai lá e evangeliza para o seu amigo, a mulher vai lá e evangeliza para a sua amiga. Não esquecer também de fazermos isso. Não vamos apenas ficar evangelizando por meio das redes sociais. Aos nossos vizinhos, a pessoas que compartilham conosco o banco de um ônibus. Você que é jovem ou quem não é jovem, mas frequenta a faculdade, há pessoas lá que você tem a oportunidade de pregar. Eu tenho a oportunidade de pregar quando estou no meu trabalho. Enfim, né? Se nós olharmos bem, há várias maneiras de pregar o Evangelho, né? E várias ocasiões. E nós não temos de forma alguma de passar por cima disso e ignorar, muitas vezes, a oportunidade que Deus nos dá para pregar o Evangelho, porque isso é responsabilidade do cristão. Está aqui no tópico 3. A responsabilidade do cristão, tá? É pregar o Evangelho, é compartilhar o Evangelho por intermédio do ID. Tá? Então, vamos ser usados mesmo nesses dias em que as pessoas cada vez mais estão interessadas só em pecar, né? Uma coisa interessante que eu quero encerrar aqui é que as pessoas de hoje não são merecedoras nós podemos até dizer, de ser talvez elas menos pecadoras do que as que foram lá atrás, né? Do que as pessoas que passaram, nossos antepassados, de forma alguma, né? Se nós olharmos bem, hoje o pecado parece que está chegando de igual modo como foi no início, lá nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, nos dias de Sodoma e Gomorra. Então nós temos que colocar em prática a pregação do Evangelho, queridos, e fazer a diferença. Uma outra coisa que não está na lição, mas está no livro, né, a obra da salvação, é que por causa do pecado do homem também a natureza ela foi atingida, tá? E a natureza geme devido ao pecado do homem, tá? Eu quero dar só uma palhinha para vocês, e vocês podem passar isso para os seus alunos, que de fato isso é uma verdade, né? Não que a natureza tenha pecado, não que a natureza tenha aderido ao pecado, mas devido ao pecado da humanidade, né, a natureza ela foi atingida pela ignorância humana, pelo descaso humano. Tá? Hoje nós podemos ver aí que os Estados Unidos ele é alvo de tufões, né? de muitas coisas drásticas. Né? Nós podemos ver que do outro lado do mundo, alguns países são alvos de maremotos, de tsunamis, de vulcões que entram em erupções. No nosso Brasil aqui, há enchentes, a falta de água. Tudo isso nós podemos afirmar, convictos, que isso é a natureza gemendo, devido aos pecados da humanidade. Tá? Então, não temos como fugir dessa responsabilidade. Né? Não podemos de forma alguma sermos como as pessoas lá fora. Você que agora é cristão, nós que somos cristãos, temos que fazer a diferença. Né? Eu costumo até dizer que nada do que o homem fizer hoje vai voltar ao mundo como era antes. Né? Nada vai voltar ao mundo como era antes.
Mas nós que somos cristãos temos que fazer a diferença. Temos que proclamar Jesus para que o homem venha parar. Para que o homem venha parar com essa arrogância dele, essa prepotência dele, esse orgulho dele, que só quer desmatar, acabar com a natureza, né, visando somente os seus interesses. Né? Então nós temos que passar isso para a classe, que por causa do pecado da humanidade, a natureza também ela foi atingida e agora a natureza geme, né? E as pessoas, né? Interessante, você já viu nos jornais, né? Quando há um terremoto que tem uma certa extensão na escala, né? Aí as pessoas lembram, outras lembram de Deus nesse momento, né? Muitos lembram de Deus neste momento. Né? Mas do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, gente. Dos seus próprios pecados. Tá? Então vamos passar isso para a classe. É importante que nós venhamos passar para a classe, que nós não sejamos como as pessoas lá fora, como transgressores. Né? Nós não perdemos essa identidade de pecadores, mas nós não somos mais transgressores. Pecadores nós somos. Né? Se o tal varão diz que não tem pecado, ele é mentiroso e ele também não é de Deus. Mas nós não somos mais transgressores. Tá? Então as pessoas que estão lá fora transgridem, tá? Tudo o que Deus tem falado no passado dos tempos. Amém? Que Deus vos abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.